Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao Evangelho no Lar, da Associação Espírita Fé e Caridade de Florianópolis. Nós nos reunimos aos domingos às 20 horas para ler um trechinho do Evangelho, para fazermos preces em conjunto, para aprendermos juntos a respeito do Evangelho de Jesus e trazê-lo mais pertinho do nosso coração, nas nossas ações diárias, no nosso dia a dia. Daqui a pouquinho já deve estar chegando por aqui a minha amiga que vai acompanhar aqui com a gente, que vai comentar aqui com a gente nessa noite. E vamos dando boa noite a quem já vem chegando, a Juliana, boa noite, Juliana. Quem já está por aqui, a Giovana também, a Denise. Muito bom estar aqui com vocês, gente. Sempre bom, né? Um grupo. Oi, Mirella, boa noite. Também já chegou por aqui. Deixa eu só trazer a Lígia para cá. A Lígia também já está. E hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito das preces aos anjos guardiães. Então, é um tema que é muito gostoso, né, da gente conversar, da gente pensar a respeito. E ela já chegou. Boa noite, Lígia. Tudo bem? Tá chegando tua telinha aqui para mim, tá um pouquinho lento. Já vão comentando aí, pessoal, se tá tudo bem para vocês o áudio, o vídeo. Oi, Lígia, agora você chegou aqui para mim. Você consegue me ver bem, me ouvir? Consigo te ver, te ouvir e quero saber se vocês estão me ouvindo bem. Sim, eu te ouço bem agora também. Tem um pouquinho de delay, mas é muito pouquinho. Eu tô te vendo, tô te ouvindo bem. Já aproveito para te agradecer por estar aqui, viu? Obrigada para a gente conversar sobre esse tema que é tão bom, né? Isso. Mas assim, eu que agradeço, porque é sempre bom a gente pegar uma pauta, trazer para essa nossa discussão, que é tão válida para todos os domingos, né? Isso mesmo. Querida, então a gente segue, né, o roteiro do Evangelho no Lar, né, como que você tão bem conhece. A Lígia também monitora o IEE, né, o nosso grupo de introdução aos estudos sobre o Espiritismo, que funciona na nossa casa às segundas-feiras à noite, né, no dia da doutrinária de segunda-feira. Então, ela também conhece, ensina, né, os participantes a praticarem o Evangelho no Lar, fazendo uma prece inicial, a leitura de um trecho do Evangelho, comentários, né? E uma prece final. Então, é um roteiro muito simples que todos nós podemos seguir uma vez por semana, num horário, num dia determinados, né? Faz muito bem para cada um de nós mesmos, faz muito bem para a família, né? Para as famílias que estão nos arredores também. A espiritualidade nos revela que o Evangelho traz uma verdadeira luz, né, para o local onde ele se realiza e para toda a comunidade no entorno. Então ficam todos aí muito convidados, né, Lígia, a fazerem o Evangelho também, além do Isso mesmo, domingo. E isso deixa eu mesmo, amiga. aproveitar para convidar. Então, Lígia, você faria a prece inicial para a gente? Pode ser? Sim, faço sim. Então vamos nos colocar numa posição com amparo da espiritualidade que está sempre conosco. Também a intuição do nosso Mestre Jesus, que pode nos auxiliar a qualquer momento em que a gente precisar, em que a gente lembrar dele, que nós consigamos exercer um pouquinho do que ele fala no Evangelho. Porque a gente sabe que é tão difícil a gente seguir ele como um todo, até porque estamos num aprimoramento nesta vida, né? Então, agradecidos por todos os participantes que sempre nos acolhe e que está sempre em nossos pensamentos, agradecendo e dizendo a Jesus que esse é só um instrumento para o nosso
Obrigada, Lígia. Gente, teve alguns comentários aqui que travou um pouquinho, né? Mas nós estávamos sintonizados em pensamento, em sentimentos, né? Isso que importa para uma prece. Então, eu vou fazer a leitura aqui, vamos esperar que a conexão se estabilize, né? Um pouquinho mais. Mas continuem aqui comentando. E, Lígia, se travar para você também, dá uma avisadinha, por favor. Eu vou fazer aqui a leitura, tá? Que eu posso talvez alterar aqui a minha rede, caso fique travando. Vocês, por favor, avisem. Nós estamos, então, no capítulo 28. Estamos no item 11. Na semana passada, né, nós encerramos um trecho importante do capítulo 28, que fala, né, esse trecho inicial todo, que fala a respeito das preces gerais, que nós iniciamos no ano passado, na oração dominical, e encerramos semana passada nas preces pelos médiuns. E nós entramos agora, então, nas preces por aquele mesmo que ora. Então, preces que nós podemos fazer para nosso próprio benefício. E a primeira delas, gente, que Kardec coloca aqui para a gente, não é à toa, nunca é à toa, né? A prece aos anjos guardiães e aos espíritos protetores. Então, a gente lê assim no prefácio. Todos temos ligado a nós, desde o nosso nascimento, um espírito bom, que nos tomou sob a sua proteção. Desempenha junto de nós a missão de um pai para com seu filho, a de nos conduzir pelo caminho do bem e do progresso, através das provações da vida. Sente-se feliz quando correspondemos à sua solicitude, sofre quando nos vê sucumbir. Seu nome pouco importa, pois bem pode dar-se que não tenha nome conhecido na terra. Invocamo-lo, então, como nosso anjo guardião, nosso bom gênio. Podemos mesmo invocá-lo sob o nome de qualquer espírito superior que mais viva e particular simpatia nos inspire. Além do anjo guardião, que é sempre um espírito superior, temos espíritos protetores que, embora menos elevados, não são menos bons e magnânimos. Contamo-los entre amigos ou parentes, ou até entre pessoas que não conhecemos na existência atual. Eles nos assistem com seus conselhos e, não raro, intervindo nos atos da nossa vida. Espíritos simpáticos são os que se nos ligam por uma certa analogia de gostos e pendores. Podem ser bons ou maus, conforme a natureza das inclinações nossas que os atraem. Os espíritos sedutores se esforçam por nos afastar das veredas do bem, sugerindo-nos maus pensamentos. Aproveitam-se de todas as nossas fraquezas, como de tantas outras portas abertas, que lhes facultam acesso à nossa alma. Alguns há que se nos aferram como uma presa, que se afastam reconhecendo-se impotentes para lutar contra a nossa vontade. Deus, em nosso anjo guardião, nos deu um guia principal e superior, e nos espíritos protetores e familiares, guias secundários. Fora erro, porém, acreditarmos que forçosamente temos um mau gênio ao nosso lado, para contrabalançar as boas influências sobre nós se exerçam. Os maus espíritos ocorrem voluntariamente, desde que achem meio de assumir predomínio sobre nós, ou pela nossa fraqueza ou pela negligência que ponhamos em seguir as inspirações dos bons espíritos. Somos nós, portanto, que os atraímos. Resulta desse fato que jamais nos encontramos privados da assistência dos bons espíritos e que de nós depende o afastamento dos maus. Sendo por suas imperfeições a causa primária das misérias que o aflige, o homem é, as mais das vezes, o seu próprio mau gênio. E aí Kardec arremata dizendo que a prece aos anjos guardiães e aos espíritos protetores deve ter por objeto solicitar-lhes a intercessão junto a Deus, pedir-lhes a força de resistir às más sugestões e que nos assistam nas contingências da vida. É uma leitura que por si só nos acalenta, né, Lígia? Mas eu queria te ouvir um pouquinho. O que que você refletiu a respeito dos anjos guardiões ou como é que você lida no seu dia a dia também, né? O que que você pode nos falar a respeito desse tema? Pois é, Emília. Eu vejo assim que os anjos guardiães, eles só estão para nos auxiliar. E eu vejo que a gente, como está bem escrito aí na passagem do Evangelho por Kardec, a gente que às vezes não os escuta, ou a gente que coloca
eles num lugarzinho da nossa vida que não é tão importante. Eu lembro bem que, né, quando você falou do estudo da introdução do Espiritismo, né, do estudo do Espiritismo, quando teve esse item no nosso grupo, a gente conversou bastante sobre isso e sobre como que a gente lida com o nosso anjo guardião, o que que a gente fala para ele, como Kardec disse que a gente tem que pedir a eles a intercessão junto a Jesus, né? Porque, mas aí a gente teve uma série de pessoas, e eu me incluí dentre elas, que muitas vezes a gente não lembra deles. A gente sabe que desde que a gente nasce, a gente tem eles para nos proteger, porque a gente cresce com os nossos pais dizendo, né? Ah, que o teu anjinho da guarda te proteja, que o seu anjinho esteja sempre contigo. Eu lembro bem quando meu pequeno foi para o colégio, que tinha 4 meses, pensa. O que eu mais pedia era isso, que ele estivesse junto com o Lucas, porque o Lucas não falava, o Lucas só chorava, né? Então eu pensava assim, meu Deus, esse anjo guardião tem que estar 100% ali do ladinho dele. E a gente deveria ter essa prática, como a gente mostra para os nossos filhos, a gente deveria ter essa prática sempre, enquanto adulto, enquanto adolescente, mas a nossa vida, o jeito que é corrido, o jeito que a gente tem as nossas responsabilidades, cada uma a sua, a gente acaba deixando eles para um segundo momento. Às vezes a gente até faz uma prece, pede a Jesus, pede a Deus, e não fala nada do anjo guardião, né? E aí chega um momento que o bicho pega e tu diz assim, meu Deus, aonde mais eu vou recorrer? Aí tu lembra lá que o teu anjo da guarda tá sempre contigo e tu deixou ele de escanteio ou de lado por um bom tempo, né? Daí na aula que a gente estava, no nosso curso, eu dizia assim para eles, meu Deus, eu tô com tempo em débito. Mas o bom disso tudo e o que me deixou mais feliz, e até explicar para o pessoal, é que eles não têm essa memória. Os anjos guardiães, eles estão sempre do nosso lado. Então, eles vão, a hora que tu pedir, a hora que tu chamar, a hora que tu dizer, eles vão estar ali para te ouvir. E essa intercessão junto a Jesus, ela é maravilhosa, porque eu penso assim, que Jesus, ele tem todo o planeta Terra para governar. Tem tantos afazeres, né? E como que fica? Será que ele ouve todo mundo mesmo? Ouve todo mundo, isso eu não tenho dúvida. Só que às vezes o anjo guardião, dependendo do que tu vai pedir, dependendo do que tu precisa, o anjo guardião ele tem um caminho que a gente não sabe qual é. Mas é tão rápido, é tão veloz, como se ele batesse assim na portinha de Jesus lá e dissesse assim, a Lígia está precisando de ajuda. A gente precisa ajudar. E por mais que eu tenha ficado com ele em stand-by na minha vida por um tempo, eu fui lá pedir, dependendo do jeito que eu peço, ele vai e abre as portas do céu pra gente, né? E o que é mais cativante isso é que, como a gente vem com isso desde a infância, a gente já sabe que isso tá dentro de nós. E é simplesmente pedir e ser atendido. Só que a gente sabe que às vezes o atendimento que a gente precisa não é o atendimento que o atendimento que a gente pede, né? Não é o atendimento que a gente precisa. Então a gente também tem que ter pés no chão, porque o que a gente pede às vezes não vai ser atendido tão imediatamente, porque tem todo um processo da nossa evolução, né? Então eu peguei uns trechos aqui de um texto que eu li, dizendo que o nosso anjo guardião, ele nos inspira também. E como é que a gente vai fazer essa conexão com ele? Qual é o momento que eu tenho que fazer ou que parar do meu dia? Será que tem uma hora certa? Será que tem um dia certo? Não. A gente tem que primeiro se pôr em silêncio, né? Nos ouvir. O que a gente precisa? O nosso silêncio vai nos dando
aquela inspiração que o anjo guardião precisa para se fazer presente. Às vezes é uma intuição, às vezes é um pensamento. Eu tiro muito pelas minhas orações, que às vezes eu estou nas minhas orações e falando com meu anjo guardião, e ele me faz lembrar de uma pessoa, do nosso convívio. E já teve várias vezes, tá? De eu ligar para a pessoa, de eu ver que, olha, se essa pessoa passou na minha mente, no meu pensamento, na hora que eu estava falando com meu anjo da guarda, essa pessoa ou vai me trazer alguma notícia boa, ou ela está precisando do meu auxílio também. Porque a gente tem nosso fluido vital, no momento da nossa oração, o quanto a gente se doa, né? Por isso que a gente sempre fala que não precisa estar presente. A gente tanto fala que no nosso evangelho, né, Emília? A gente não precisa estar presente aos que necessitam para a gente fazer uma prece, para a gente fazer uma irradiação. Então, a gente mentalizou, o nosso pensamento foi junto, a nossa energia está lá. E então, quando os nossos anjos guardiães, eles nos intuem, nos inspiram, a gente, como é que o nosso ser, como é que a gente, enquanto encarnado, tem que fazer com que a gente ouça eles, né? Não é o ouvir no ouvido, porque a gente sabe que o ouvir não é dessa maneira. É o ouvir mental, é o nosso silêncio, é o nosso momento de resguardo conosco mesmo. E porque às vezes até o nosso pedido muda. Porque às vezes eu tô ali pensando, eu tenho que pedir pro meu anjo guardião que eu tô precisando de um emprego novo, que eu tô. Às vezes ele vem, aquele momento de silêncio, ele vem, ele lhe traz um outro direcionamento. E às vezes é aquilo que você precisa. E eu penso assim, eu faço tantas imagens de como é o encontro com Jesus, como que os anjos eles conversam com Jesus, eu tenho isso na minha mente, que, esses momentos eles são tão lindos, tão limpos, tão puros, que quando chega uma mensagem dessa do nosso anjo guardião no momento da nossa oração, é para lavar a alma, é para limpar aquilo que está nos afligindo, sabe? E, e depois dessa aula que a gente teve, eu dedico um momento do meu dia para fazer sempre uma oração para o meu anjo guardião. Sempre no período da manhã. Esse é o meu ritual porque é os meus horários, o meu dia, né? Sempre quando eu acordo, né? Eu acordo, eu tô ali ainda naquele momento assim, agradecida a Deus por ter acordado, por estar viva, por estar vivendo mais um dia, por ter tudo que eu preciso para viver. E ali eu faço minha conexão com Ele. E tenho tido muitas coisas boas na minha vida. Desde, desde um dia tranquilo no trabalho até a solução de problemas difíceis que a gente não consegue resolver só com a razão, né? Tem que deixar um pouquinho a emoção, nosso coração fluir. Então, assim, Emília, eu ficaria aqui falando contigo vários minutos e se tu me deixar falar, eu vou falar mesmo, porque eu amo a fala. Mas é assim que eu tenho tido essa minha conexão com o meu anjo guardião. E quando a gente tem filho, né, a gente mesmo fala dos nossos pequenos, a gente começa a rezar pelos anjos da guarda deles. Quem será? Como será? Como é que ele intui o meu filho, né? E eu falo isso pro meu Lucas. Eu digo assim, Lucas, tens que ter o teu momento com o teu anjo da guarda. Quando ele era pequenininho, eu acho que ele chegava a ter alguma imagem, a gente conversava, ele dizia que é uma menina toda de branco, ele falava para mim, e eu dizia, deve ser teu anjinho da guarda, tá querendo ficar com você. E ele dizia assim, eu sei, eu já falei, eu já falei para ela que ela pode me dizer o que que ela quiser e a gente pode brincar. Ele tinha 3, 4 anos, sabe? E isso vai com o desprendimento do crescimento, né? Vai se desprendendo um pouco do meio do plano espiritual. Mas eu sempre disse isso para ele, nunca deixa essa chama morrer, porque eles têm caminhos, eles têm atalhos muito fortes que levam até Jesus. E é isso o que eu trago para o meu filho sempre. Às vezes ele vem com situações que a gente não consegue destrinchar de imediato,
Mas eu, às vezes, pergunto, e o teu anjo da guarda, o que que falou? Já conversasse com ele? Às vezes o Lucas não tem o tempo dele, assim, de fazer como eu faço, de meditar e tal, mas ele fala, mãe, às vezes eu pergunto pra ele, o que que eu faço nesse momento? E ele, às vezes, não tem resposta nenhuma. E às vezes ele vem conversar de novo. A gente fala muito sobre o evangelho aqui dentro da nossa casa. Então, isso faz com que também os nossos anjos, a gente abra as portas da nossa casa para os nossos anjos guardiães e, e ilumina a casa toda, porque como quem me conhece sabe, meu marido ele não acredita em Deus e às vezes a gente conversando, o meu marido só ouve, não diz nada, mas eu digo, a nossa casa já é iluminada. Então, por mais que tu não acredites em Deus, nós acreditamos, nós estamos aqui, discutimos e eles estão aqui na nossa presença. E é assim que eu tenho feito na minha vida com a minha família, no meu trabalho. E assim eu sempre vejo que eu tenho evoluído um pouquinho. Olho para trás e vejo que eu já não sou mais a Lígia de antes. Então, estou no caminho certo, é assim que eu penso. E meu anjo guardião tem que estar do meu lado, porque senão as coisas não saem como Jesus nos ensina, né? Por mais que a gente dá uns deslizes, volta e meia, mas a gente sempre tem aquele pensamento de que eu preciso voltar. Preciso, eu fiz, não estava legal, vou tentar me retratar e preciso voltar. É, essa é a minha mensagem, assim, né, de início. Querida Lígia, que delícia te ouvir. Tem aqui a Priscila, está muito grata pelas suas palavras. Eu também estou. E tem aqui também outros comentários da Adri, dizendo que lindas as tuas palavras. Tem outro comentário que eu acho que resumiu bem assim para mim. Ó, a Marielle disse: que calmaria e acalento te escutar, Lígia. É verdade, gente, porque falar do anjo guardião, ainda mais com vivência, né? Com intimidade com esse anjo, como a Lígia está trazendo para gente, acalenta o nosso coração. E é um acalento que ele está aí disponível, né, para todos nós. Então, deixa eu ir dando boa noite para quem foi chegando enquanto a Lígia conversava. Dá boa noite para o seu Luiz França, que está sempre aqui com a gente, a Graziella, também a Cláudia. Também a Lê, bem-vinda, querida, saudades. Também a Elisa, a Ana Carla, a Lenice também comentou que foi muito bom te ouvir. Do meu lado, eu queria comentar o que o pessoal respondeu aqui no Instagram, e tem 3 pontos da mensagem de Kardec que eu só queria ressaltar, só para a gente lembrar. Quando a gente estiver conversando com o nosso anjo, são 3 pontinhos para a gente lembrar. Mas deixa eu dizer assim, a gente perguntou para todos vocês, né? Fiquem à vontade para responder agora, para, né, comentar que esse evangelho é o evangelho da Associação Espírita Fé e Caridade de todos nós. Inclusive, na associação nós temos a nossa conversa fraterna. Então fica aqui o convite para quem não estou me sentindo tão legal, teve um comentário aqui, puxa, né, eu sinto, né, não me sinto muito bem. São momentos, gente, da gente convidar quem está aqui para daqui a pouco ir na casa espírita. Pode ser na nossa casa, pode ser em qualquer casa espírita próxima de você. Pede uma conversa fraterna, né? Com certeza o nosso anjo guardião fica muito feliz quando a gente procura ajuda, ainda mais ajuda especializada, né? Então, se não tá legal aqui dentro, vamos se mexer, vamos procurar essa ajuda que tá aí e é para a gente mesmo, para cada um de nós, né? Eu procuro quando precisa, a Lígia procura, né? A gente vive num mundo, planeta de provas e expiações, estamos aqui todos em batalha, né? Conosco mesmos, então é um dia bom, um dia às vezes não tão bom e a gente tem uma outra para se ajudar. Mas vamos lá. Aqui a Juliana disse para a gente, a pergunta era: você conversa com seu anjo guardião, né? Então as pessoas foram respondendo como é que elas fazem essa conversa. A Juliana disse que conversa de todas as formas, em pensamento, em oração e às vezes até em voz alta. Eu achei curioso isso, né? Interessante. A Ana Maria disse que geralmente em prece como um irmão mais velho, com respeito, agradecendo e pedindo muito. Pires Machado disse que não conversa muito, mas só agradece. A Priscila disse pra gente que conversa como se estivesse ao meu lado, né? Como um grande amigo, um auxiliador. A Clarice disse que conversa todos os dias, de manhã e à noite, e às vezes durante o dia. A Lili
a querida Lili, né, disse pra gente que tenta se lembrar dessa conexão e que ela é importantíssima. A Michela falou que conversa orando, né? E às vezes conversando mesmo. A Gladete disse que conversa com muito carinho, muito respeito. A Fábio disse que pede socorro. Também é importante a gente saber, né, que o anjo guardião está aí também para isso. A Júlia disse que conversa como um anjo, né, que está sempre próximo para me ajudar. E a Paty disse que considera o anjo da guarda dela um espírito amigo e conversa com ele em pensamento e também em prece. Pois bem, gente, os 3 pontinhos que eu queria só ressaltar, antes de passar novamente a palavra para a Lígia, né? Primeiro que Kardec faz questão de nos dizer que essa ligação nossa com o anjo da guarda, é a primeira informação que ele nos dá, ela se dá desde o nascimento. Então, isso que a Lígia trouxe sobre as crianças, né? Essa ligação que às vezes quando a gente é criança ou quando tá com uma criança, a gente lembra muito do anjo da guarda, a gente é criança para eles nessa encarnação inteirinha, tá? Eles estão aqui para nos guardar, para nos proteger. Então, que a gente recorra, sim, desde o nascimento, mas até a morte, às vezes depois, tá, gente? E não é aquela coisa também assim, tá ali no calendário, bateu, né, o ponto, né, para entrar e ponto para sair. Não é bem assim, não, sabe? No mundo espiritual as coisas não são mais fluídas que isso. Então, às vezes, antes do nascimento, ele já está acompanhando o plano reencarnatório ali, ou às vezes já está patrocinando uma encarnação, quando a gente às vezes está meio rebelde, né? Tem também patrocínio, viu, do plano espiritual, e a gente vem patrocinado mesmo, e o anjo da guarda já está ali acompanhando aquela vinda, torcendo por nós, e depois que desencarna, segue também por vezes com a gente, e há relatos que essa companhia às vezes é por encarnações no plural. Outra coisa que o Kardec nos diz aqui, que é sempre, e vamos lembrar que Kardec, né, professor, né, ele não usa essas palavras com frequência e nem de forma pouco responsável, né? Então, sempre é sempre mesmo, né? Sem exceção. Então, ele é sempre um espírito superior. Sempre um espírito superior. E aí a gente vai lembrar da escala espírita lá na questão 100, né? Do Livro dos Espíritos. O que é um espírito superior, né? Nós aqui, né? A maior parte de nós, para não dizer quase todos, né? Espíritos inferiores, a gente então está sob a tutela de alguém que está ou na ordem, né? Provavelmente na ordem segunda ordem ali, né? Alguém que está muito superior a nós, né? Alguém que já faz o bem, né? E faz só o bem, alguém que tem muito moralmente acima de nós, né? Então é alguém que vai ser, e aí o terceiro ponto que eu queria trazer, alguém que só nos intui para o bem. Simplesmente isso. Então, às vezes, quando a gente está começando a estudar a doutrina ou ainda não se familiarizou, vem aquelas imagens do senso comum, né? Tem um anjinho e tem um diabinho, né? Tem aqui alguém, né, com asinha de anjo, alguém aqui com um chifrinho, né, vermelhinho. Então, eu ouço aqui, eu ouço ali. Não é bem assim, não. Na doutrina espírita a gente aprende que não existe essa imagem, que o anjo guardião ele é só para o bem e que está dentro de nós essas outras inclinações não tão boas, né? Que quando a gente dá a guarida, pode ser que sim que a gente atraia espíritos que estão no mesmo nível que a gente, né? Então, para estar ouvindo algo que não é tão legal, nunca é o anjo da guarda, tá, gente? Importante a gente saber que quando a gente está com uma conexão firme com o anjo da guarda, a gente vai ser intuído para o bem e vai ser só coisas boas que vão vir, né? É sempre um espírito superior. Pois bem, temos alguns outros comentários aqui. O seu França disse, Lígia, que as suas palavras, né, despertaram para que possamos nos manter sempre sintonizados com o nosso espírito guardião. É bem isso, né? A Ana Maria comentou que, verdade, acho que falo mais com o anjo do Francisco, meu filho, né, do que com o meu. Olha, acho que é mal de mãe, hein, Aninha? A gente tem essa tendência, né, Lígia? Isso. E sabe, Emília, o que eu também, no meu estudo de hoje, eu identifiquei, assim, por diversas vezes falando que ele não interfere em nenhum momento no nosso livre-arbítrio. Então, o nosso livre-arbítrio é nosso, como a Emília estava comentando, sobre que às vezes as más inclinações é de nós mesmos. É isso que ele fica ali só observando, ele está sempre conosco, então ele fica observando
e fica naquela expectativa. Se a gente se, como na leitura do Evangelho ali, né? Quando a gente se dá bem, quando a gente vai bem, ele fica feliz. Agora, quando a gente já não vai tão bem, ele também fica um pouco triste. Mas naquela expectativa sempre que a gente vai conseguir dar a volta por cima e ficar tudo bem novamente, né? Então, essa não interferência no livre-arbítrio é muito importante, porque se fosse assim, né, se eles pudessem interferir, como é que ficaria a nossa evolução, né? Como que nós conseguiríamos evoluir? Se quando eu tivesse vontade de fazer algo, o anjo da guarda viesse e interferisse, né? Então, não tem como Fora, né? haver a interferência. Exato. E fora, né, Lígia, que essa máxima que eles são espíritos superiores, os espíritos superiores, gente, são os que mais respeitam a lei de Deus. São aqueles que já não infringem a lei de Deus. E a lei de liberdade, né, da qual deriva o nosso livre-arbítrio, inclusive, né, é uma lei divina. Né? Está dentro da lei natural, então o anjo guardião ele não vai infringir essa lei de forma alguma, né? Ele é um espírito superior, ele já conquistou essa retidão, né? Do pensamento, das ações, da alma, enfim. Pois bem, gente, E quando tu li ali algumas questões sobre de como as pessoas se conectam, né? Eu com meu anjo guardião, às vezes quando a situação vai ser um pouco mais não tão leve, né? Porque a gente tem os dias leves e os dias não tão leves. Às vezes eu convido ele mesmo para chegar e sentar e dizer assim, hoje o papo não é tão simples assim. Tu sabes de tudo que está acontecendo comigo, mas eu tô vendo desta maneira. Às vezes, o jeito que a gente vê as situações que estão acontecendo conosco também não é a forma que a gente deveria estar enxergando. E quando eu digo que, das minhas leituras aqui, que ele nos intui, tem essa situação muito importante, por quê? Porque nessa situação de eu estar vendo de uma forma que, ou eu estou fazendo às vezes demais de uma situação, né? Às vezes ele, na hora, ele já vai me intuir e dizer assim, Lígia, não é bem assim. As coisas não funcionam dessa maneira. E esse silêncio conosco, da gente com a gente mesmo, não é fácil, é um treino, mas quando ele existe, as respostas elas são muito claras na vida da gente, sabe? Eu até não consigo descrever, eu queria poder é, dizer tudo como que a gente sente, né? Mas não é fácil dizer o que a gente sente. E às vezes, assim, olha, eu vou contar pra vocês, eu fico até arrepiada de, às vezes, sentir que ele me abraça, que ele me acolhe de uma forma que eu digo assim, ó, pra mim mesma, né? Se estar com meu anjo da guarda já é desse jeito, já me arrepia, imagina o dia que a gente estiver num grau evoluído, que a gente tiver condições de encontrar com Jesus. Eu, ah, eu digo assim que a primeira é coisa uma que eu vou fazer é delícia. chorar muito. A gente É chora uma demais, delícia né, poder amiga? te ouvir e sonhar junto, viu? Eu não sei vocês, gente, mas ouvindo a Lídia, a gente dá vontade de fazer uma prece para Anjo Guardião, não dá? Então, o que eu convido vocês agora para a gente encerrar esse evangelho fazendo essa prece. E aqui, como sempre, né, Kardec, nesse capítulo 28, ele nos traz essas explicações e nos traz preces sugeridas pela espiritualidade. E para o anjo guardião, tem 3 sugestões. Lembrando que a prece é sentimento. É sentimento. Então, as palavras que estão aqui, Emília, não fala exatamente essas palavras, eu não falei, eu tenho que falar exatamente assim? Não, tem que sentir. Isso tem. Na prece, a gente tem que fazer como a Lígia nos escreveu: entrar em silêncio e sentir, né? E conversar aquilo que está se passando dentro da gente. Mas, muitos de nós, e eu já estive nessa posição muitas vezes, de preciso de uma ajudinha. Aí aqui tem 3 ajudinhas, tá? Eu vou usar de uma delas agora para a gente fazer nossa prece de encerramento, pode ser? Então, convido a todos para a gente se colocar nesse silêncio íntimo que a Lígia tanto nos falou. E a gente pede, então, espíritos esclarecidos e benevolentes, mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho. Sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me a força de suportá-las sem queixumes.
livrai-me dos maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum mau espírito que queira induzir-me ao mal. Esclarecei a minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir que eu os perceba e os confesse a mim mesmo. A ti, sobretudo, meu anjo guardião, que mais particularmente velas sobre mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim vos interessais, peço fazerdes que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, sejam elas atendidas segundo a vontade de Deus. E assim nós agradecemos aos nossos espíritos protetores, aos nossos anjos guardiães, por velarem por nós, por nos intuírem. E nós nos comprometemos aqui juntos a abrirmos caminho, a estarmos mais abertos para que essa conexão flua de maneira ininterrupta, de maneira diária, que a gente esteja com os nossos anjos como eles estão conosco. Que assim seja. Obrigada, viu, Lígia? Muito Beijo, obrigada um também, abraço Emília. Olha, muito forte, um beijo no teu coração. Obrigada mesmo a muito todos obrigada. vocês aqui, queridos. Uma excelente semana. E até semana que vem mais no Evangelho. Até mais. Obrigada. Tchau.